Oliveira, muito obrigada por você ter aceito o convite para estar conosco aqui no quadro Pílulas da Inclusão, onde a gente bate um papo, uma conversa, como eu gosto de dizer, em doses homeopáticas sobre a inclusão, né? Pessoas com deficiência, com profissionais da saúde, com empreendedores sociais, enfim, a gente tratando da causa, né, de uma maneira mais ampla. É um prazer enorme ter você aqui comigo, você que é o autor do blog Casa Adaptada, que está conosco lá no grupo de WhatsApp acompanhando o quadro Mais Inclusão. É um prazer enorme ter você. É todo meu, Paty. Eu agradeço e fico muito honrado de estar participando mais uma vez, né, do projeto Mais Inclusão e agora ao vivo. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que acompanha o Projeto Mais Inclusão, falasse um pouquinho da sua história, falasse um pouquinho do objetivo de você ter criado o blog Casa Adaptada. Então, para quem não me conhece, eu sou Hamilton Oliveira, criador e autor do blog Casa Adaptada, carioca e metade baiano também, que eu moro desde criança aqui na Bahia, mas nasci no Rio. Aos 22, eu tive um acidente automobilístico, me deixou tetraplégico, uma lesão medular C6, C7, nível alto, e me trouxe a sequela da lesão, me tornando tetraplégico. E eu voltei, né? Eu morava sozinho, eu tinha passado um concurso aos 18 anos de idade no Banco do Brasil, trabalhava fora, já morava sozinho, já era independente, e de repente esse acidente me trouxe de volta para casa, né? Eu perdi meus pais muito cedo, morava na casa de minha irmã, mas a gente sabe que não é a mesma coisa de morar só, ter sua independência, sua vida, né? E começou esse desejo de voltar a morar sozinho, e era muito difícil a gente encontrar esse material na internet, eram coisas de espécie. É claro que já existiam blogs muito excelentes, né? Cada um em seu ramo, na roda, blog do cadeirante, alguns assim que eu me espelhei, comecei a criar um diário, né? Meio que diário de bordo, como é que eu faria para começar a morar só sendo tetraplégico. Eu não tinha... Então, o seu blog ele começou, na verdade, como um relato da sua própria experiência, né? Como um diário para você. Isso, eu fiz, na verdade, para mim. Eu ia começando a pegar um post de algum lugar, de um arquiteta, ia salvando e colocando no blog em si, algo mesmo que eu ia fazer no meu diário, como é que eu posso adaptar meu quarto, como é que eu posso fazer isso com o banheiro. Então, meio que surgiu dessa forma e foi tomando uma proporção que eu não imaginava. E, graças a Deus, muito feedback positivo, né? E aí surgiu o blog Casa Adaptada nesse sentido, de como é que um tetraplégico pode morar só. E hoje a gente conta com vários colaboradores sensacionais que nos escrevem, em todo tipo de conteúdo para qualquer tipo de deficiência, turismo adaptado, tecnologia, sexualidade. Temos vários colaboradores sensacionais. E é isso, a gente procura disseminar informação, conteúdo de qualidade aos nossos leitores, seja nas redes sociais, seja no site. A gente também está com podcast, lives, algumas coisas no YouTube, canal. E a tendência é a gente fazer uma série de coisas ainda mais. Temos também quadrinhos, temos uma série de quadrinhos baseada no Tom e no Tony, e a gente tenta levar isso de forma bem lúdica, né, para todas as deficiências, para todas as pessoas, empoderar essas pessoas a viver bem, de qualidade, seja morando com a família, seja morando sozinho, mas sabendo que há a possibilidade de adaptar a sua casa e viver bem, plenamente. Maravilha. Quando você fala em empoderar, né? É uma palavra que a gente vê aí circulando muito, mas que a gente também tem que pensar que empoderar a pessoa com deficiência, antes de tudo, é empoderar também a sua família, né? Empoderar as pessoas que estão ao redor para que elas percebam que, dentro das suas limitações, que essa pessoa pode ter e desenvolver condições e habilidades para ter um pouco mais de autonomia, né, Hamilton? De circular mais pela sociedade, de poder circular nos espaços
e a gente sabe que para isso acontecer ainda também a gente necessita que a própria sociedade, que esses espaços sejam adaptados, né? Que eles possam oferecer que essas pessoas que têm uma deficiência, seja deficiência física, como no seu caso, seja uma deficiência intelectual, ou seja, qualquer outra condição diferenciada, que ela possa circular, que ela possa estar nos lugares, ocupando funções, no local de trabalho, nas escolas, de acordo com o seu desejo. Né? E a gente sabe que quando a gente fala em inclusão social, a gente tem que ter muito cuidado, como a gente vinha conversando, né, em outros momentos, de que essa é uma visão também delicada, né? E aí você vai nos falar um pouquinho sobre isso, mas eu também compreendo, assim, eu compreendo que a inclusão a gente deve ter muito cuidado, porque ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Ou seja, dois lados de uma mesma moeda, e que a gente não caia numa ação muito excludente até, exigindo certas coisas para certas pessoas que, de repente, nem é o desejo delas, e elas não teriam condição de estar naquele lugar. Então, eu acho que a inclusão é muito mais do que você pensar que obrigatoriamente todas as pessoas têm que estar nesses lugares, mas você oferecer condições e que as pessoas escolham, né, se elas querem estar naquele lugar. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, aquilo que a gente vinha conversando, né, que você me falou sobre a sua visão também em relação a isso. Perfeito. São inúmeras situações, né? Cada um vai se adequando à sua realidade. Por exemplo, eu digo que o pessoal pergunta muito como é que tem que adaptar a minha casa. Vai depender muito da sua realidade, do que você precisa, né? Então, assim, a minha realidade, que eu passo, a minha vivência e tudo mais, sobre como eu adaptei minha casa, às vezes não é a mesma realidade de uma pessoa que tem uma lesão medular mais baixa, ou então uma pessoa com deficiência visual. Então, assim, vai muito do que a necessidade, né? Se você vai morar sozinho, se você mora com sua família. Então, assim, é uma questão muito ampla, né, da inclusão em si. Mas o que a gente busca, né, é uma condição onde a deficiência em si ela não persista por conta do ambiente, né? Então, se o ambiente é excludente, ou se o ambiente é inclusivo, onde há design universal, onde há plenas condições da gente poder ir e vir, é o mais importante, né? E é o que a gente luta para ter isso, né, condições reais dentro da sociedade, basicamente. Isso. Eu acho que, assim, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando muito mais do que de questões legais, de uma lei que respalde os direitos das pessoas com deficiência. Na minha compreensão, enquanto profissional de saúde, enquanto uma pessoa que também atende pessoas com deficiência, falar de uma questão valorativa, né? A gente falar de uma construção de valores na sociedade e fomentar para as pessoas a desconstrução de um olhar, né, que seja um olhar padrão, né, uma caixinha que todo mundo tem que caber dentro daquela caixa, mas de desconstruir esse olhar e de perceber o humano como ser humano, nas suas diferenças, né, acolhendo as diferenças, mas principalmente fomentando condições estruturais para que essas pessoas possam estar também de acordo com as suas diferenças. Né? Você vinha falando para mim de quanto é delicada, né, a questão da inclusão, é uma linha tênue. Pessoas na sociedade, as pessoas são vistas ou 8 ou 80, né? Ou as pessoas com deficiência, elas são vítimas, coitadinhos, incapazes, ou então elas são heróis. Né? Como é que você vê isso, Hamilton? A grande questão, a gente tem que ter muito cuidado hoje nas redes sociais, né? Que a gente está tendo uma grande construção ou desconstrução do que é o capacitismo, né? Então, a gente vem discutindo isso muito nas redes sociais. Então, é uma linha tênue. Você ou é tratado como vítima, como um coitadinho, ou como um herói, aquele cara de superação e tudo mais, e acaba atrapalhando o movimento em si, porque as causas são reais e às vezes fica muito preso à subjetividade.
e a gente está tendo uma época da cultura do cancelamento, né, dos influencers e tal, e às vezes a briga fica muito na questão subjetiva, quando a sociedade, a grande maioria das pessoas nem conhece o significado do termo capacitismo, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar educar e, às vezes, não ficar com um discurso de ódio ou excluir em si a pessoa que, às vezes, não entende a sua realidade. Então, acho que a gente tem que buscar sempre pela informação, pela educação e pelo diálogo, né? É o que a gente procura trazer na nossa página. Eu vi uma frase muito legal que a Tabata do Talento Incluir, minha amiga, disse que todos nós somos preconceituosos e estamos em desconstrução de cada um dos nossos preconceitos. Então, assim, a depender da sua realidade, a outra pessoa não tem a obrigação de conhecê-la. Eu lembro que antes de me tornar pessoa com deficiência, antes de me tornar tetraplégico, eu fazia faculdade de administração, uma instituição pública daqui da minha cidade, e na época a gente tinha dois centros, né? Com mais tecnologia, tá? Um prédio mesmo que dava um retorno de qualidade do dia a dia, mas não tinha acessibilidade, não tinha como um cadeirante, por exemplo, ir porque era feito de escadas, e tinha um cadeirante também que estudava, e tinha um outro centro que era mais sem ventilador, sem uma série de coisas assim. E meio que a gente era obrigado a ir para esse outro centro por conta do cadeirante. Eu falava, pô, essa cadeirante está atrapalhando a vida da gente. Então, assim, eu acho que quando a gente não vive a realidade, a gente não tem noção do que o outro passa, e às vezes falta um pouco de empatia, né? Isso. E hoje eu fico olhando, quem era aquele cara, né? Que ficava mal do cadeirante. Você já esteve do lado de lá também, E, né, Amildo? entendeu? Quer dizer, você sem É um outro se olhar. perceber, você excluía também, mas não de uma maneira intencional, né? Excluía porque isso não fazia parte do seu cotidiano. É o Essa que você disse questão, mesmo. só quem está de dentro. Por mais que a pessoa, por exemplo, seja mãe, esposa, ela está ali do lado, conhecendo a nossa realidade, mas profundamente só quem entende é quem passa. Então, seja você com deficiência visual, eu nunca vou ter uma noção do que uma pessoa com deficiência visual passa. Então, é isso, a gente procura dialogar sem necessidade de discurso de ódio, ou procurar sempre nesse sentido. Então, a gente está engatinhando ainda nesse conceito de capacitismo, de falta de acessibilidade. A gente está engatinhando ainda em transformar, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão em realidade, não ficar só na teoria. Então, é isso que a gente busca: informar, empoderar a pessoa com deficiência primeiro, né, para ela entender os seus direitos, entender que é possível ela viver plenamente com suas funções, suas capacidades, mesmo com todas as dificuldades que cada um enfrenta, de saúde, de ir e vir, e a gente procura lutar por uma sociedade mais justa, mais com equidade, né, que qualquer um possa fazer o que quiser, mesmo que ele não queira, né, a ter a possibilidade, no momento que ele quiser, de estar tudo acessível, de ser perfeitamente possível, ele, dentro das suas capacidades, encontrar a felicidade, né, os seus objetivos. É maravilhoso o que você falou, porque esse é um processo, né? É uma estrada, é um caminho que a gente ainda está trilhando, que a gente está aprendendo e a gente está desconstruindo, né? Conceitos, valores, e está aprendendo, né? Nesse caminhar. Então, muitas vezes a gente pode até ter um comportamento ou uma ação excludente, mas não no sentido de querer excluir, mas é porque isso passa despercebido. E é importante a gente sempre ratificar isso que você está falando. É uma construção, é um processo, são questões valorativas. E o quanto é importante a gente perceber isso e
não ficar nesses discursos de ódio, né? Isso enfraquece muito a nossa causa. É muito, muito, muito bom ter você aqui conosco no quadro Mais Inclusão, no quadro Pílulas da Inclusão, falando um pouquinho sobre a sua história, contando um pouquinho sobre o seu relato pessoal, né? A maneira como você entrou nessa causa, a sua deficiência e o que você fez a partir disso, de como você se reinventou, se recriou para estar aí hoje em dia tentando informar as pessoas com o seu blog. Parabéns. Muito obrigada. Eu te agradeço todo mundo do Projeto Mais Inclusão, mais uma vez participando, e é uma honra. Estamos juntos e vamos construir uma sociedade mais justa, nada sobre nós sem nós, né? E com mais inclusão e equidade. Isso mesmo. Obrigada, Milton. Um beijo grande. Obrigado, Até mais. Até mais. Tchau.